Fala pessoal, tudo bem? Eu tô editando aqui o vídeo e esqueci de falar algo sobre o bacharelado, tá? Dentro da Uninter você consegue fazer intercâmbio, tá? Eu comento isso lá no de biologia, mas você consegue fazer intercâmbio, você tem a oportunidade de ser monitor da faculdade, de fazer a iniciação científica, tá? Você consegue se ingressar no mestrado, no doutorado, tudo facilmente, tá? Eu conversei com os professores, conversei com os tutores do polo, tá? Inclusive, a gente tem encontro com os alunos online para compartilhar ideias, trocar ideia com os professores. Tem uma aluna da parte de biologia, que está fazendo um trabalho muito legal com outro aluno da matemática, voltado para a área de cálculo vetorial. Eles estão fazendo uma pesquisa junto com o professor, tá? Tudo isso tem uma remuneração, tem a parte de que você é remunerado, e se você quer fazer só, assim, para aprender e tudo mais, digamos assim, de maneira voluntária, também tem como, tá? Então, só para explicar aí que existem essas oportunidades, não é só você estudar online ou ir para os laboratórios fazer, tá? Você tem essa oportunidade, como outras universidades também têm, ok? E eles têm parceria com outras universidades, com outros institutos de pesquisa também, tá? Então é só para deixar dito aqui para vocês, ok? Então é isso, tá? E assistam aí o vídeo. Olá pessoal, vim aqui trazer, não é trazer novidades, né? Dar uma atualização aqui do curso, como que está sendo, o que eu tô achando, tá? Para quem não sabe, eu faço aí bacharelado em física, não Uninter, mas também matemática, química e biologia, tá? Eu faço a título de conhecimento, não vou seguir a carreira, a área, já tenho o meu meio, o meu ganho de vida, mas gosto muito de estudar e gosto dessas áreas de conhecimento. E aqui onde eu moro não tem nenhum desses cursos presenciais, então faço à distância, mas com muita dedicação. Depois você pode ver outros vídeos aí no meu canal, tá? Onde eu mostro livros, o meu caderno. Se eu não me engano, deve ter aí vídeo de eu mostrando como que eu estudo e tudo mais. Porém, sem mais delongas, vamos lá, né? Então, assim, tem muita gente que acha muito difícil, que acha que não vai conseguir. É assim, todo curso de graduação vai determinar uma dedicação, tá? Deixa eu colocar aqui. O curso de graduação, ele não é uma extensão do ensino médio, tá? Então, você pode ser um craque no ensino médio, mas você vai chegar na graduação, você vai ver que você não era tão craque assim. Tá? No ensino médio, na escola, já é dado as coisas e você vai ter que utilizar ali fórmulas e um pouco de raciocínio para chegar em determinados valores, certo? Aplicações de fórmulas. Então, ali você entende um pouco do conceito por trás, mas, por exemplo, não é ensinado a demonstração de uma fórmula, da onde que veio, qual que é a história e o objetivo daquilo, o que aquilo resolve, as aplicações daquilo no dia a dia, certo? E já na graduação você começa a se preocupar um pouco com esses fenômenos. Né? Por exemplo, muita gente que, sei lá, é muito boa em matemática no ensino médio acaba indo mal em cálculo, porque pensa que é uma matemática difícil, mas não é. Sabe? Você tem que entender os conceitos, você tem que saber operar com limites, derivadas, integrais. Então, assim, não é que é difícil, mas você tem que mudar um pouco a sua visão, um pouco a sua maturidade, porque na graduação a forma de ensinar, a forma de estudar já é outra. Não é só ficar resolvendo exercícios, não é isso. Tá? Você tem que entender, raciocinar, quebrar a cabeça com um problema, resolver outro, errar, tentar resolver, deixar para outro dia. Já teve muitas questões, principalmente de física, que eu não conseguia resolver, aí apagava, tentava resolver, não conseguia, deixava para mais tarde, deixava para o dia seguinte, tá? Mas você não usa o chat GPT? Muito difícil, tá? Para resolver questões assim, muito difícil, porque eu acho que você tem que usar a sua mente. A sua mente, ela é capaz de resolver. Entende? Então você vê ali onde você está errando, ou se você está com dificuldade em alguma área do cálculo para ajudar a resolver na física, e ir atrás disso. Ok? Eu acho que se não sei resolver, jogo no chat para aprender como é que resolve. Eu acho. Assim, tem gente que faz e aprende assim, tudo bem, ok? Mas eu prefiro quebrar a cabeça, olhar em livros e tudo mais. Cada um tem uma forma, né? Eu não tenho pressa, né, de fazer logo e terminar logo. Não tenho pressa, tenho bastante tempo. E é a título de conhecimento, então eu acabo aproveitando bastante cada fase, cada etapa. Não faço o curso todo correndo, procuro bem a entender, alinhar. Tem muita coisa da física que, por exemplo, estou fazendo matemática, então vejo lá só cálculo, resolver, vejo aquela aplicação na matemática. Instintivamente eu falo, caramba, isso aqui resolve um problema de física. E lá na aula de física eu vejo que realmente resolve um problema de física. E aí em química eu vejo que aquilo da matemática ajuda a resolver um problema de química e fazer uma modelagem em biologia. Isso eu acho incrível. Tá? Então aqui eu vou falar um pouquinho das matérias, tá? E o que eu tô achando do curso. Bom, vamos lá, o que eu tô achando do curso? O curso está sendo excelente, as aulas são bem objetivas, as aulas são bem diretas, os professores são incríveis, tem uma didática impecável. Se você não entendeu, você pode tirar dúvida com os professores a qualquer hora, momento do dia. Eles têm professores que respondem no mesmo dia, tem professor que responde no dia seguinte, mas assim, sem a sua dúvida você não fica, né? Sem a sua dúvida você não fica, não. Você não fica sem dúvidas, certo? Então, assim, você tem dúvida, o professor ele tira a sua dúvida, entendeu? É isso que eu quis dizer. Então, assim, você entende, os professores são extremamente atenciosos e explicam muito bem.
eles regravaram todo o conteúdo, então as aulas são novas, são atuais, certo? Então, assim, o conteúdo tá bem legal, bem interessante, todas as matérias têm lista de exercício, tem as listas de exercício sendo resolvidas por vídeo, então o professor tá explicando ali passo a passo como é que chega, de onde que veio. Tem professor que fala, isso aqui a gente viu lá na aula 3, lembra? Eu vou dar um exemplo. Ele dá um exemplo, aí faz você entender o exemplo e volta para a questão. Tá? Tem as resoluções dos exercícios resolvidos em PDF também, ok? Então, é isso. Tá? Eu vou ler aqui alguns conteúdos, algumas matérias e comentar sobre elas, tá? Algumas eu fiz, outras ainda não fiz, mas é isso, vamos lá. Fundamentos de Física, então você já começa aí o curso. E a grade curricular de todos os cursos, tanto quanto de Matemática, de Física, de Química, acho que isso é como de toda a graduação, é montada assim, em ordem crescente. Então, você vê a base e depois vai se especificando, ok? Só que eles montaram de um jeito que uma matéria vai casando com a outra, assim, sabe? Então, por exemplo, você viu essa matéria de cálculo. Então, aqui, o que você está vendo nessa matéria de cálculo, você já aplica aqui nesse conteúdo de física, sabe? Aí você vê isso aqui em física, você usa isso aqui em outra parte da física, com isso aqui de cálculo e isso aqui de física, sabe? Então, é assim, ok? Então, fundamentos de física, então você começa vendo o básico da física. Então, se você não teve uma base boa no ensino médio muito bom, você vê aqui agora, né? Então, essa matéria, ela vai te dar toda a base de física, tá? É a física do ensino médio. Então, ali você vai resolver exercícios, você vai ver as fórmulas, o professor, ele vai começar a deduzir um pouco as fórmulas, nada muito rigoroso, tá? Então, você vai resolver exercícios, sabe? Você vai entender o conceito por trás desses exercícios, tem livro, tem lista de exercício e tudo mais. Aí, cálculo conceitos é uma base de matemática, então se você não teve uma matemática básica boa para a graduação, essa disciplina de cálculo conceitos vai te dar a base perfeita para entender cálculo e para usar isso em física. Então você vai ver conjuntos, você vai ver funções, você vai ver geometria, você vai ver trigonometria, ok? E também lista de exercício, professores explicando e tudo mais. E aí, pronto. Então, essa é a fase inicial. Então, você vai entrar no curso e você vai ter essas matérias, ok? E para você que já sabe, é bom que você já revisa. Como eu sou formada em matemática, né? Fiz matemática federal. Como são matérias que eu já sabia, já dominava, então o que eu fiz? Eu coloquei a aula, assim, como uma revisão. Se tinha uma coisa ali que eu não sabia, o que eu fazia? Anotava, bom, interessante, procurava saber mais, fazer exercício mais sobre aquilo. Mas se você já sabe, pega ali, vai, baixa todos os exercícios, e tem bastante, viu? Tem muito exercício pra você fazer. Baixa todos os exercícios, imprime aqui, ó. Eu tenho lista de exercícios aqui, já que eu vou mostrar pra vocês, ó. E vai resolvendo. Eu não entendi a lista 5. Então vai lá na aula 5 e assiste pra poder entender, tá? E o que você não sabe, você vai tirando dúvidas. Ok? Bom, continuando. E aí acabou essa fase inicial, né? Essa revisão aí. Aí começa. Cálculo diferencial. Aí você vai ver a matemática do ensino médio, ok? Então, o cálculo diferencial, nesse cálculo diferencial da Uninter, você vai ver limites e derivadas, tá? Então, você vai ver o que é um limite, por que o limite existe, para que ele serve, como que você usa ele na matemática, como que você usa ele na física. Já a derivada, a mesma coisa, como você usa ele na matemática e como você usa ele na física. No curso de matemática, você vai ver limites e derivadas um pouco mais aprofundado por questão de você estar cursando matemática. Então, você vai ver ali algumas demonstrações e propriedades. Já o cálculo diferencial na física, você não vai aprofundar tanto, porque você está fazendo física e não matemática. Você vai usar o cálculo como uma ferramenta para fazer física, desenvolver física, resolver problemas de física, modelar problemas de física, ok? Então, em cálculo diferencial, você vai ver isso, problemas de otimização, derivação implícita, ok? Derivar mais de uma vez, derivada de segunda ordem, terceira ordem, de ordem superior, e é isso. E aí, introdução à mecânica. Então, aí você vai ver a parte de mecânica, velocidade média, velocidade instantânea, lançamento, aceleração, ok? Colisão, quantidade de movimento. Então, a parte de mecânica da física você vai ver. Isso é uma introdução, tá? Vai ter a mecânica avançada lá na frente. Então, essa é uma bela introdução. Então, você vai ali começar a usar um pouquinho de cálculo para resolver problemas de física. Por exemplo, se lá no ensino médio você usava 2 ou 3 fórmulas para calcular, sei lá, altura, velocidade, usava Torricelli, sorvetão, a equação do Vovoati. Aqui não. Aqui você vai ver meio que as mesmas questões, só que você vai usar derivadas e integrais. E isso é muito legal. Porque você, nossa, antes eu ficava usando várias fórmulas. Caraca, é só derivar, é só usar uma integral que eu resolvo. Sim, e é bem legal. E aí, ó, eu até imprimi aqui
nessa matéria de introdução à mecânica, eles te dão uns PDFs, né, como material complementar, para você que não vê o cálculo, ver o básico, para poder usar na física. Porque como na matéria de cálculo o professor começa em limites, então até você chegar na derivada, talvez você já está avançado em introdução à mecânica. Tá? E como integral é uma outra matéria que vai vir lá na frente, então ele te dá um material para você não ficar perdido. Então, por exemplo, tem cálculos que você usa integral, mas eu não vi aula de integral ainda, não tem problema. Aqui tem um material que aqui, ó, encaminhando o processo de integração, conceitos iniciais. Então aqui tem a base. Então ele vai te ensinar a fazer operações ali que usa a integral, só para você conseguir resolver aqueles exercícios de física, tá? Ah, não acho que o conteúdo é raso, que por fato de ser AD é ruim. Não é, isso eu te garanto. Ok? Eu dou aula particular para alunos que fazem engenharia química, engenharia de telecomunicações, engenharias em federais, tá? Tenho alunos de várias universidades e eu ensino para eles aquilo que eu estudei na Uninter, entende? Então, assim, depende muito do aluno, tá? Quem faz a faculdade é o aluno. Então, assim, é muito bom, eles são excelentes, eu não tenho nada que reclamar, de verdade mesmo. Então, aqui, ó, e ele explica o que é uma integral, certo? Na matemática, depois na física, como fazer uma integral, ele escreve como resolver uma integral, como que você resolve. E ele te dá um exemplo com número, um exemplo com letra, depois o que acontece se você substitui valores nessa integral, quando você coloca números. Ele faz até aqui uma demonstração de uma fórmula, e é lá, como fazer uma integral em 3 dimensões, em 2 dimensões, para calcular a velocidade e aceleração. E isso é muito legal. E aí no final ele te dá exercícios para você treinar esses conceitos básicos, ok? E ele faz o mesmo para derivada. Se você não chegou ainda na aula de derivada, tem aqui um material que te ajuda a entender e resolver questões que usam derivadas para calcular velocidade, aceleração, ok? Ensina você a plotar gráfico, né, ó, tem exercícios para você resolver, é bem básico, eu achei excelente o material, muito bom, tá? Para você entender mecânica. Tem exercício do professor resolvendo em vídeo e tudo mais, e depois uma lista de exercício. Uma lista de exercício um pouco mais completa, tá? Aqui, ó, é o título, ó, aceleração, ó, exercício 1, 2, 3, isso aqui que tá em azul são as alternativas, alternativa A, B, C, D, E, F, de montar função, e de você usa a derivada, você usa a integral, sim, bem basiquinho, básico, né? E assim, você tem que ter uma boa interpretação, sabe? Porque física, você tem que ter uma boa interpretação, porque você tem que entender o que você está fazendo, tá? Porque chega uma hora aqui que não adianta saber a fórmula, você tem que entender, saber montar, desenhar o problema. Aqui eu uso uma integral, aqui eu uso uma derivada, aqui é uma aceleração. Ah, mas é constante, então a velocidade é zero. Ah, mas é uniformemente variada, então vou usar isso, sabe? Então você tem que entender, não é só aplicar a fórmula. E nisso os professores são excelentes, eles fazem você entender muito bem. Tá? Então, introdução à mecânica é isso aqui. Ok? Aí depois, você vê cálculo integral, e aí você vai pegar a integral, vai estudar as propriedades integral, vai ver que existem vários métodos de resolver uma integral, você vai ver o que é uma integral trigonométrica, o que é uma integral imprópria, aí você começa a fazer contas que envolvem o infinito, e você vê que existem infinitos maiores que outros, é muito legal. Probabilidade estatística, isso você vai usar muito em mecânica e estatística. Então, essa probabilidade estatística, você tem ali o basiquinho, média, moda, mediana, e depois você vai para a estatística do ensino superior, onde você vai usar integrais para poder resolver problemas probabilísticos e de estatística também. Depois você vai para a geometria analítica, conceitos e aplicações. Essa geometria analítica aqui do curso de física é diferente do curso de matemática. No curso de matemática, eu tenho um vídeo aí falando de matemática. No curso de matemática, você tem duas geometrias analíticas. Eu acho que a introdução à geometria analítica, então você vai ver ali circunferência, hipérbole, elipse, você vai estudar retas, você vai estudar o plano cartesiano, você vai estudar a distância entre dois pontos. Então isso é o que você vai ver lá na introdução à geometria analítica, tá? Aí depois vai vir a parte de geometria analítica, que é um pouquinho aprofundada. Então, isso em matemática. Você vai ver toda a geometria analítica em vetores. Reta, plano, produto interno, ângulo entre dois vetores, e vai indo, plano, distâncias, quádricas, então você vai ver hiperboloide, ok? Elipsoide, tá bom? Então você vai ver cone elíptico, você vai ver paraboloide de duas folhas e por aí vai. Tá? Então isso é em matemática. Já na física, ele vai pegar um pouquinho disso, um pouquinho da geometria analítica do ensino médio, o básico, e um pouquinho da geometria analítica do ensino superior, só que focado em vetor, porque
na física você usa muito vetor, né? Depois você vai ver lá em álgebra linear, você vai ter que transformar em matrizes e resolver, e enfim. Então ele pega um pouquinho dos dois e constrói essa disciplina aqui, de geometria analítica, conceitos e aplicações. Então é uma geometria analítica mais aplicada. Então, assim, você vai ver demonstrações. Demonstrações não, aplicações da geometria analítica, em antena, em sinal, ok? Porque é física. Então você tem que estudar aquele conteúdo voltado para a área que você gosta, que é física. Inclusive, eu tenho um livro aqui, vou mostrar para vocês. Eu tenho um vídeo aqui no canal que eu mostro vários livros, tá? Depois vocês procurem ver. Então, mas esse aqui, ó, Geometria Analítica Aplicada. Esse livro aqui é muito bom. Olha aqui, ó. Teorias, estudos e práticas no espaço, R2 e R3, Introdução ao Cálculo Vetorial Aplicado. Ok? Esse livro de Geometria Analítica Aplicado, eu vou ler aqui para vocês, ó. Ó, ele vai trabalhar problemas como? Ó, visão espacial, habilidades gráficas, geometria plana, trigonometria, geometria descritiva, álgebra, cálculo vetorial. Ele vai apresentar conceitos básicos na formação de engenheiros, arquitetos, designers, profissionais da ciência da computação, até mesmo para professores de matemática, física e representação gráfica. Então, esse livro aqui, ele é a geometria analítica aplicada. Então, você vai ver a geometria analítica no estudo de sinais, no estudo de antenas, olha aqui. Tá vendo? Então, o que você aprende lá na matemática, você aplica aqui, tá? E é um livro, assim, ele é um pouquinho denso, tá? Porque ele tem uma linguagem até ok, razoável, não é uma linguagem muito complexa, mas ele vai, assim, meio que não é extrapolar, vai mostrar a real aplicação, porque o mundo real é uma loucura, né? Então, ele vai te encher de vetores, determinantes, olha aí, ó, vai usar a trigonometria e vai pegar lá problema de antena, de computação, rotacional, problema de mecânica, de lentes, de espelhos, sabe? É geometria analítica aplicada. Então, o que você vai ver nessa matéria aqui da Uninter é o que se parece um pouco com o conteúdo desse livro. Claro que esse livro tem coisas muito mais avançadas, porque é um livro próprio para isso. Já na Uninter você vai ver ali, um pouco, tá? Ele vai te mostrar o suficiente para usar na física. É claro que vai ter outras matérias que vai pegar ali e vai trabalhar com você também, tá? Ele vai aprofundar a geometria analítica dentro de uma outra matéria. Ok, olha lá, coordenadas polares, função linear, cálculo vetorial aplicado, e por aí vai. Tem muita coisa. Superfícies quádricas, olha lá. Superfície cilíndrica elíptica, cilíndrica parabólica, cilíndrica hiperbólica, superfície cônica, equação de superfície cônica, tubo de Venturi. Então, é um livro excelente. Olha lá, toroide ou toro, que é uma coisa que estuda muito em topologia, que é uma área que estuda lá em matemática, helicoides ou hélices, cilíndricas, cônicas e esféricas, certo? Então, assim, é um livro excelente, é muito bom. Eu estudei esse livro inteirinho, fiz todos os exercícios dele, é um livro muito bom, ok? Bom, dando continuidade aqui no vídeo. A gente parou em geometria analítica, conceito e aplicações. Aí depois você vai ver cálculo diferencial integral a várias variáveis. Então você vai ver limites em várias variáveis, derivadas em várias variáveis, integrais em várias variáveis, ok? Que é o x, y, tá? Dentro dessa matéria também você vê integral dupla, integral tripla, calcular área, volume e por aí vai, ok? Termodinâmica 1, aí já começa. Aí você vai usar algumas coisinhas de cálculo ali. Mecânica clássica. Lembra que eu falei da introdução à mecânica? Então, aí vai vir a mecânica clássica. E aí você vai começar a estudar sistemas de partículas em 2 e 3 dimensões. Aí você vai usar o que você aprendeu em geometria analítica, né, em vetores, para poder fazer essa matéria de mecânica 1, ok? Álgebra linear, aí pronto, aí, nossa senhora, aí você usa muito álgebra linear em quântica, tá? Tem quântica aqui também, tá? A gente vai chegar lá. Álgebra linear, tópicos de programação, ok? Cálculo numérico, evolução dos conceitos físicos, física ondulatória, tem física experimental, ou seja, você vai ter prática de laboratório, você vai lá no seu polo e vai fazer práticas de laboratório, de física, tá? Química também tem e biologia também tem, tá? Você não fica só no EAD, você tem lá um laboratório para você fazer suas experiências, seus experimentos, é muito legal. Ok? Física experimental 1, tá? Então, o Física Experimental 1 é toda a parte de mecânica. Então, você vai ter lá o plano inclinado, sistema de molas, cinemática, é muito, muito legal. Então, tudo que você viu, né, estudando, você põe em prática lá. E aí você vai, joga nas fórmulas e vê que bate. Aí você vê lá que na teoria, né, no cálculo, na calculadora bonitinho, vai dar lá, sei lá,
7,2. Aí você vai fazer o experimento, você vai ver que tem resistência do ar, tem atrito, e aí dá 7,18, ou seja, quase próximo de 7,2. Aí você vê que que nada é tão exato assim. É muito legal, é muito, muito, muito legal mesmo, tá? Cadê? Onde eu parei? Aqui. Oh, meu Deus. Aqui, Física Experimental 1, tá? E vai ter mais laboratórios, tá? Não é só um, não. Equações diferenciais, usa muito em física, muito, muito, muito. Ó. Métodos numéricos em equações diferenciais. Então, por exemplo, essa matéria também é legal. Assim, vamos supor, você aprende lá o conceito de cálculo, aí você resolve exercício na mão, aí você vai no laboratório, faz lá as experiências, os experimentos, aí vê que os resultados, alguns batem, outros não, uns muito próximos, aí você usa cálculo numérico para fazer a aproximação, e aí com esses métodos numéricos em equações diferenciais, com o que você aprendeu lá em programação, aí o que você faz? Você junta tudo e você consegue fazer uma modelagem no computador. Então, o que você faria em laboratório, você faz uma simulação no computador, põe os dados, põe as equações, aí saem gráficos, é muito legal, muito, muito legal. Depois você pode pôr a mão na massa de novo e ver lá o que bate, o que não bate. Então, você faz física, é muito gostoso. Ok? Física quântica, tá? Aí tudo que você usou em álgebra linear, em cálculo de várias variáveis, aí você tem que ter uma base de cálculo excelente, principalmente a álgebra linear, transformação linear, altos valores, autovetores, espaços, tudo, subespaço, para você poder entender, quer dizer, entender assim muito grande, entre muitas aspas, tá? Cálculo diferencial integral, campos vetoriais, termodinâmica 2, ok? Relatividade, métodos de física teórica, olha que legal. Gente, eu esqueci, tem aqui, ó, física experimental 2.